Olá, turma. Espero que esteja tudo bem com vocês. Para a nossa aula de hoje, vamos estar falando sobre hidrólise salina. Qual a importância do estudo da hidrólise salina? Bem, gente, nós sabemos que quase todos os processos biológicos em que o organismo humano ocorre no seu interior, eles são fortemente dependentes dos valores de pH dos fluidos corporais. Por exemplo, se a gente fizer atividade física e por algum momento a gente intensificar essa atividade física, o que pode provocar? Pode provocar um aumento do nível de acidez do sangue. Isso é chamado de acidose do sangue. O que pode acontecer também em algumas situações, as pessoas elas fazem uso intenso de diuréticos, pessoas bulímicas ou até mesmo o uso excessivo de antiácidos estomacais vão provocar a diminuição da acidez do sangue. Isso é o que nós chamamos de alcalose do sangue. Então, para que ocorra a adequação desse pH sanguíneo, faz-se o uso de substâncias, como por exemplo, no caso da acidose do sangue, faz-se uso de injeções de bicarbonato de sódio e no caso da alcalose do sangue, faz-se o tratamento com injeções de cloreto de amônio, ok? Então, qual vai ser a função dessas substâncias dentro do organismo humano? Essas substâncias, elas serão responsáveis pelo equilíbrio do pH sanguíneo, que ele deve estar entre 7,3 a 7,4, ok? Então, é por isso que é importante nós sabermos como funciona esse processo de hidrólise salina. Vamos dar início. A definição. O que é a hidrólise salina? A hidrólise salina, ela ocorre quando dissolvemos um sal na água e os íons desse sal reagem com a água, formando um ácido fraco ou uma base fraca. A água, como nós vimos na nossa aula passada, ela pode sofrer uma auto-ionização. Então, quando a molécula de água se auto-ioniza, ela irá formar íons, no caso H+, e OH-. E na formação desses íons, H+, e OH-, irá ocorrer o equilíbrio iônico. Então, todo sal, todo composto classificado como sal, ele se dissocia na água, gerando íons, que podem reagir com esses íons formados na autoionização da água, tá ok? Formando um meio ácido ou um meio básico. De que forma? Dessa forma como está representado pela figura. Então, se você adiciona um sal qualquer na água, o que acontece? Esse sal, ele irá sofrer dissociação iônica, e esses íons formados na dissociação iônica do sal, eles irão interagir com os íons formados da autoionização da molécula de água. E com isso irá ocorrer a formação de um ácido e de uma base. Então, o esquema nós temos aqui, ó, o sal, as moléculas de água, com a produção do ácido e da base. Lembrando que o ácido é a substância, segundo Arrhenius, que libera como único cátion H+, e a base, segundo também Arrhenius, é a substância que na presença de água libera como único ânion OH-. A hidrólise ácida. Então, olha só, para a gente classificarmos uma hidrólise como ela sendo ácida, vamos analisar a solução aquosa de cloreto de amônio, NH4Cl. Então, ó, primeiro de tudo, gente, vamos obedecer o passo a passo. Se você obedecer o passo a passo que eu vou mostrar para vocês agora,
vocês não irão errar questões sobre hidrólise salina. Então, ó, se eu tenho um meio ácido, como é que eu sei que o meu meio é ácido? Como é que eu sei que eu vou reagir um sal, eu vou adicionar um sal na água e esse meio reacional, ele será ácido? Dessa forma. Primeiro de tudo, ó, primeiro passo, vamos realizar a autoionização da água. Eu vou pegar a molécula de água e ela sofre a autoionização, formando os íons H+ e OH-. O segundo passo, nós vamos fazer a dissociação iônica do cloreto de amônio. Eu vou pegar o cloreto de amônio e vou dissociá-lo, formando o cátion amônio, NH4+, e o ânion cloreto. Em seguida, nós vamos fazer o quê? Ó? Nós vamos realizar a formação da base fraca hidróxido de amônio. De que forma? Nós vamos pegar as duas reações, a primeira, a autoionização da água, e a segunda, que é a dissociação iônica do cloreto de amônio, e nós vamos traçar uma linha e vamos juntar essas equações. Então, ó, nos reagentes eu tenho o cloreto de amônio, ó, cloreto de amônio mais a água que irá formar a base fraca. Quem é a base fraca? Tá aqui, ó. NH4OH. Essa é a base fraca. E no meio reacional, ó, era para formar também o ácido clorídrico. Porém, o HCl é um ácido forte. Por ser um ácido forte, ele fica em solução, ele se apresenta em solução na sua forma ionizada, que é H+ e Cl-. Então, gente, pela presença desse H+, ó, pela presença desse H+, a minha solução ela é classificada como ácida, ou seja, o pH é menor do que 7. Ok? Agora, em vez de fazermos uma hidrólise salina, descobrirmos como é que ocorre a dissolução de um sal e a partir dessa dissolução a gente formar uma solução ácida, vamos reverter. Em vez da hidrólise ácida, vamos fazer uma hidrólise básica. Como é que nós vamos fazer uma hidrólise básica? Como é que nós vamos analisar essa hidrólise básica? Simples. Nós vamos pegar a solução aquosa de bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, ok? Que é o carbonato ácido de sódio. Então, vamos seguir os mesmos passos do caso da hidrólise ácida. Primeiro passo, vamos fazer a autoionização da água, ou seja, a molécula de água se autoionizando, formando como cátion H+ e ânion OH-. Segundo passo, nós vamos fazer a dissociação iônica do bicarbonato de sódio. Então, ó, realizando a dissociação iônica do bicarbonato de sódio, nós vamos ter o cátion sódio, Na+, e o ânion bicarbonato. Em seguida, nós vamos juntar essas duas equações. Juntando as duas equações, ó, nós vamos formar o ácido carbônico. De que forma? Ó, junta-se as duas equações. Você traça uma linha embaixo das duas equações. Em seguida, eu vou pegar as substâncias que estão no reagente das duas reações, das duas equações, e eu vou reescrever. Então, bicarbonato de sódio mais água vai produzir o quê? Ó? Um ácido fraco, que é o ácido carbônico, e era para produzir aqui, ó, hidróxido de sódio. Porém, o hidróxido de sódio, ele é uma base forte. Por ser uma base forte, o hidróxido de sódio, ele fica na sua forma iônica, ou seja, Na+ e OH-. Então, analisando a equação obtida, nós temos a formação de um ácido fraco, e na solução eu vou ter a presença de OH-. E a presença desse OH- é que vai classificar a minha solução como sendo básica, ou seja, pH maior do que 7.
Agora, uma hidrólise neutra. Hidrólise neutra. Nesse caso, essa neutralidade, ela vai ter uma finalidade. Vamos ver lá. Ó, nós vamos interpretar a solução aquosa de cianeto de amônio, que é o NH4CN. Vamos fazer o mesmo procedimento, os 3 passozinhos que a gente já viu nos 2 casos, de hidrólise ácida e de hidrólise básica. Então, primeiro de tudo, vamos fazer a autoionização da água. A gente pega a molécula de água, ela sofre autoionização e forma H+, mais OH-. Segundo passo, vamos fazer a dissociação iônica do cianeto de amônio, NH4CN. Então, quando realizamos a autoionização, ou desculpem, a dissociação iônica do cianeto de amônio, nós vamos gerar o cátion amônio, NH4+, e o ânion cianeto, CN-. O terceiro passo, quando a gente analisa os dois primeiros passos, a finalidade é a formação de um ácido fraco e de uma base fraca. Ácido fraco e uma base fraca. Então, quando a gente junta as duas equações químicas, olha só, a autoionização da água e a dissociação iônica do cianeto de amônio, o que acontece? Eu reescrevo as substâncias que estão nos reagentes das duas equações. Então, fica cianeto de amônio mais água, produzindo aqui, ó, a base fraca hidróxido de amônio, NH4OH, e o ácido fraco, ácido cianídrico. Como tanto o ácido quanto a base são fracas, e por serem fracas em solução, eles não sofrem tanta ionização. Então, eu não tenho a presença marcante de H+, e nem de OH-. Eu tenho as moléculas tanto do hidróxido de amônio quanto do ácido cianídrico na solução sem sofrer a ionização. Então, nesse caso aí, como eu tenho uma base fraca e um ácido fraco, essa minha solução, ela é neutra. E por ser neutra, ela tem o pH igual a 7. Ok? Então, olha só. É importante lembrar que, vamos fazer aí um breve comentário. Somente sais derivados de ácidos e bases fracos reagem com a água. Tá ok? Então, ó, o ácido fraco e a base fraca é que vão reagir com a água. Ácido forte e base forte, eles já ficam na forma iônica. Então, não precisa da ação da água. Outra, não ocorre hidrólise de sais derivados de ácidos fortes e bases fortes. Por quê? Porque eles já ficam na forma iônica, como nós vimos no caso da hidrólise ácida, com a presença do H+, da hidrólise básica, com a presença do OH-. O cátion só reage com a água se formar uma base fraca. Porque se formar uma base forte, ele fica na forma de íon mesmo. O ânion, da mesma forma, ele só vai reagir com a água se ele formar um ácido fraco. Porque senão, se ele formar um ácido forte, ele fica na forma iônica. E aí eu vou ter a presença, no caso do ácido forte, do H+. Ok? Teorias ácido-base. No caso das teorias ácido-base, até o momento a gente só estamos tratando da teoria de Arrhenius, tá? Mas nós temos, além da teoria de Arrhenius, nós temos a teoria de Bronsted, Lowe e de Lewis, tá? São 3 teorias que definem ácido e base. Até agora nós tratamos apenas da teoria de Arrhenius. Então, ó, vamos analisar cada uma dessas teorias. É bem simples. Características, vamos lá. Os ácidos e as bases são compostos químicos já conhecidos há muito tempo. O termo ácido ele já era empregado desde a antiguidade, enquanto o termo álcali ele
é datado da Idade Média e o termo, o nomezinho base, é usado desde o século XVIII. Além disso, os ácidos e as bases são substâncias mais comuns em laboratórios e em nosso dia a dia. Até mesmo os equilíbrios entre os ácidos, as bases e a água nas células vegetais e animais são vitais para a sobrevivência desses organismos. Bem, gente, como nós acabamos de analisar o processo de hidrólise salina, nós vimos que uma variação do pH sanguíneo, ele pode provocar tanto uma acidose do sangue, quanto uma alcalose do sangue. Então, a pessoa que apresenta um desses casos, ele tem que ser medicado, tá? Fazer uso de medicamento intravenoso ou de bicarbonato de sódio, no caso da acidose, ou no caso do cloreto de amônio, se a pessoa estiver com alcalose. Com isso, você terá a regularização do pH, que o pH sanguíneo ele tem que estar entre 7,3 e 7,4. Então, vamos lá. Teoria ácido-base de Arrhenius. Segundo o químico sueco Sven August Arrhenius, tá? Ácidos, como nós já estamos estudando desde o 9º ano, conceito de ácido e de base. Segundo Arrhenius, ácidos são compostos covalentes que vão reagir com a água, ou seja, vão sofrer ionização e vão formar soluções que vão apresentar como único íon positivo o cátion hidrônio, que é o H3O+, que pode ser o H+. No caso, ó, a ionização do HCl. Como é que eu sei que o HCl ele é um ácido de Arrhenius? Simples. Quando ele reage com a água, ele sofre a ionização, liberando como cátion H+. Aqui eu posso substituir também pelo cátion hidrônio, H3O+. Já aqui, ó, ácido cianídrico. Eu faço a reação dele com a água e ele vai sofrer a ionização, liberando como íon positivo o cátion H+, ou H3O+, que é o íon hidrônio. Já as bases de Arrhenius são compostos capazes de se dissociar, porque são compostos iônicos, na presença de água. Então, quando a base ela é adicionada na água, ela vai se dissociar, porque é um composto iônico, e vai liberar como único íon negativo a hidroxila, que é o OH-. Isso segundo Arrhenius. Então, vamos ver alguns exemplos. O hidróxido de sódio, na presença da água, ele sofre dissociação. Como é que eu sei que o hidróxido de sódio é uma base? Olha o íon negativo, o íon hidroxila, OH-. Então, pela presença dessa hidroxila, o hidróxido de sódio é classificado como uma base de Arrhenius. Agora, vamos ver outro exemplo. Hidróxido de cálcio. Quando você reage hidróxido de cálcio com a água, vai gerar o cátion cálcio, mas o que vai definir o hidróxido de cálcio como uma base de Arrhenius é a presença do íon negativo hidroxila. Então, resumidamente, o ácido de Arrhenius é aquela substância que, quando ela reage com a água, ela sofre ionização e libera como cátion H+, ou H3O+, que é o cátion hidrônio. Já as bases de Arrhenius são substâncias que, quando reagem com a água, sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion o íon hidroxila. Já a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, ou teoria protônica, ela foi definida por Johannes Nikolaus Bronsted e Martin Lowry. Então, esses dois cientistas, eles chegaram a uma conclusão a respeito da definição de ácidos e bases. Então, segundo esses dois cientistas, os ácidos é toda espécie química, que pode ser um íon, um cátion, um ânion, no caso um íon qualquer, ou molécula, capaz de doar um próton. Que próton é esse? H+. Ele vai doar H+.
Já a base de Bronsted-Lowry é toda a espécie química, da mesma forma, íon ou molécula. Essa molécula pode ser estável, capaz de receber um próton, ou seja, um H+. Então, ó, olha a diferença para o conceito de ácido-base de Arrhenius, tá? Segundo Bronsted-Lowry, o ácido, ele doa H+. Ácido doa H+. E a base de Bronsted-Lowry, ele recebe H+. Como é que fica isso para valer? Fica dessa forma, ó. Eu tenho amônia, NH3, e ela vai reagir com ácido clorídrico. E vai produzir, ó, olha só aqui, ó, o cátion amônio e o ânion cloreto. Então, observa o seguinte aqui, ó, que o HCl aqui, ó, que o HCl, o que aconteceu com o HCl? Ele doou o H+ para a amônia. Ele doou. Por que que ele doou? Porque o nitrogênio, ele é da família 5A. Por ser da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, como o nitrogênio tem 3 hidrogênios ligados a ele, de forma a formar ligações covalentes, o nitrogênio terá um par de elétrons que não está participando de ligação nenhuma. No caso, ele terá um par de elétrons não ligantes. Então, o HCl doa o H+, o hidrogênio na forma de H+, e pelo fato da amônia, tá? O nitrogênio da amônia ter um par de elétrons não ligantes, ele irá receber esse H+, formando uma ligação dativa ou coordenada. Então, se você analisar, o HCl, ele é o ácido de Bronsted-Lowry, porque ele doou o H+, e a amônia, ele é a base de Bronsted-Lowry, porque ele recebeu esse H+, tá ok? Aí aqui, se você pegar, ó, NH4+, mais Cl- e fizer a reação inversa, estamos analisando a reação direta, mas se fizermos a reação inversa, o que que vai acontecer? Esse cátion NH4+, ele vai doar um H+. Aí vai gerar amônia, o composto estável. Olha só a molécula. Não é isso? Então, aqui, ó, ele doando o H+, quem vai receber esse H+? O ânion cloreto, Cl-, que ele tem um elétron a mais. Então, como ele vai receber, ó, ele é um íon que vai receber o H+, com isso ele é a base de Bronsted-Lowry. Então, aí eu tenho o que nós chamamos de par ordenado. O par ordenado, ok? Então, ó, analisando aqui, ó, esta outra reação, a ionização do ácido cianídrico, ó, ácido cianídrico, HCN, reagindo com a água, formando ânion cianeto e o cátion hidrônio, H3O+, que é o mesmo H+, tá ok? É porque aqui só mostra, só evidencia a entrada do H+ na molécula de água, tá bom? Então aqui, ó, o ácido cianídrico, ele é o ácido de Bronsted-Lowry, porque ele vai doar o hidrogênio para a molécula de água, na forma de H+. O oxigênio presente na molécula de água, ele pertence à família 6A. Por pertencer à família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Com os hidrogênios, eles só compartilham 2 elétrons. Então, a molécula de água, o oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes. Então, esse H+, aqui, ó, o oxigênio da molécula de água, ele irá receber esse H+, doado pelo ácido cianídrico, e vai formar uma ligação dativa com esse hidrogênio. Então, quando ele forma a ligação dativa, eu tenho a formação do cátion hidrônio, ó, H3O+. Veja que aumentou aqui, ó, um hidrogênio. E eu vou ter o ânion cianeto. Então, aqui eu tenho o ácido de Bronsted-Lowry, que é o ácido cianídrico, e a base de Bronsted-Lowry, que é a molécula de água. Tá? Ela é classificada como uma base. Uma base. Agora, observa o seguinte, isso é reação direta. Se nós fizermos a reação inversa,
Na reação inversa aqui, ó, eu tenho H3 ou mais, o cátion hidrônio. Então, esse cátion hidrônio, ele pode doar o H+, o hidrogênio na forma de H+, porque os elétrons da ligação dativa é do oxigênio. Então, na quebra dessa ligação, o hidrogênio sai sem nenhum elétron, porque os elétrons são do oxigênio, não é isso? Então, ele vai sair na forma de H+, e o ânion cianeto, ele irá receber esse hidrogênio na forma de H+, porque ele tem um elétron a mais. Então, na reação inversa, o cátion hidrônio é o ácido de Bronsted-Lowry e o ânion cianeto é a base de Bronsted-Lowry. Agora, a teoria ácido-base de Lewis, também chamada de teoria eletrônica. Por se falar de teoria eletrônica, estou falando de elétrons. Elétrons. Tá ok? Elétrons. Então, segundo Gilbert Newton Lewis, o que é um ácido? De acordo com Lewis, ácido é toda espécie química, íon ou molécula que aceita receber um par de elétrons. Que aceita receber um par de elétrons. Já as bases, uma base de Lewis é toda espécie química, que pode ser um íon ou molécula, capaz de oferecer um par de elétrons. Olha a diferença dos conceitos de ácido-base. A gente falou de arrênios, que é quando eu tenho H+, eu tenho um ácido, ou OH-, eu tenho uma base. Segundo o Bronsted-Lowry, o ácido, ele doa H+, ele doa um próton, no caso H+, e a base, ele recebe um próton, ou seja, recebe H+. Já Lewis diz que o ácido, ele recebe um par de elétrons e a base, ele doa, ele oferece um par de elétrons. Vamos ver como isso funciona na prática. Olha só. Você tem aqui a amônia, o NH3, e aqui você tem o trifluoreto de boro, tá? O trifluoreto de boro, ele é uma exceção à regra do octeto. O boro não se estabiliza com 8 elétrons na sua camada de valência. Ele se estabiliza com 6 elétrons na sua camada de valência. Então, o que acontece aqui, ó? Presta atenção. Ele tem 6 elétrons, não é isso? 6 elétrons, ó. 2, 4, 6. E aqui eu tenho uma amônia. Lembrando lá dos exemplos anteriores que o nitrogênio, no caso da amônia, quando ele forma a amônia, ele tem um par de elétrons não ligantes. Então, o nitrogênio, mesmo estabilizado, ele pode doar esse par de elétrons. Então, a amônia, ela é classificada como uma base de Lewis, porque ele vai doar para o BF3 esse par de elétrons. Então, doando esse par de elétrons, o BF3, que é o trifluoreto de boro, ele vai receber esse par de elétrons, um par de elétrons. Então, o trifluoreto de boro, ele é o ácido de Lewis. E aqui nós temos a formação do composto neutro, do composto estável, compartilhando esse um par de elétrons. Lembrando que essa ligação é uma ligação dativa, porque os dois elétrons pertencem a um único elemento, no caso o nitrogênio. Então, quando ocorrer a quebra dessa ligação aqui, ó, o par de elétrons irá continuar com o nitrogênio. Então, ó, para finalizar o que nós falamos a respeito de ácidos e bases, segundo arrênios, ácidos e bases são soluções eletrolíticas que vão conduzir corrente elétrica devido à presença de íons. No caso dos ácidos, o H+ é o cátion e, no caso das bases, o OH- é o ânion. Já Bronsted-Lowry, eles classificam os ácidos como as espécies que doam H+, que doam o próton, no caso H+, e as bases, as espécies que recebem o próton, ou seja, que recebem o H+. Já Lewis classificou, como a gente pode ver, mais uma vez aqui, ó, Lewis
ele classificou as bases como sendo doadora de elétrons, doadora de um par de elétrons, tá? E os ácidos são as espécies receptoras desse par de elétrons, ok? Isso de forma bem resumida. Os três conceitos de ácidos e bases. Bem, gente, espero poder ter ajudado vocês nesse processo de compreensão de hidrólise salina e dos conceitos de ácidos e bases, de Arrhenius, Bronsted Lowe e Lewis. A gente se vê na próxima aula. Tchau!